No vídeo passado, demos um leve panorama sobre as expectativas para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os pilotos e as equipes. Dar um leve panorama sobre o que esperar de cada um. Fala, pilotos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para falar dos pilotos e das equipes, a gente precisa de um critério. E o critério vai ser a classificação inversa do Campeonato de Construtores do ano passado. Sim, a inversa, do 10º para o 1º. Justamente para vocês ficarem até o final. Bom, começando, vamos falar sobre a Sauber. A Sauber foi o último ano, na verdade vai ser o último ano da Sauber, que a partir de 2026 ela vai se tornar Audi, e não deve ter nada de muito diferente do ano passado. Foi o pior carro do grid, não deve mudar muito. Apesar dos investimentos da Audi, não deve mudar muito o panorama da equipe, até porque é bem claro que a preparação dela é para 2026. Bom, falando dos pilotos, nós temos o alemão Nico Hülkenberg, que é para muitos um dos pilotos mais subestimados da história. Tem uma mística, né, do Hülkenberg, porque ele tem mais de 200 grandes prêmios sem nunca ter conseguido um pódio. Mas ele é extremamente consistente. Apesar de não ter pódio, foi um dos pilotos que mais pontuou sem nunca ter vencido. No caso dele, sem pódio mesmo. Está na Fórmula 1 desde 2010, né, naquela leva dos pilotos que entraram com as equipes pequenas, e é o único dos pilotos que entrou nessa leva que está no grid até hoje. E vem, no caso, para ajudar a Audi esse ano para preparação da Audi para 2026. Junto com ele, nós temos o nosso querido brasileiro Gabriel Bortoleto, né, que tem um hype elevadíssimo por ter sido campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 consecutivamente. Foi campeão da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024. Mas é aquela coisa, é um piloto com um hype muito elevado. Muitos dizem que ele tem uma carreira brilhante pela frente na Fórmula 1, mas infelizmente está preso no pior carro do grid. A questão dele vai ser justamente um investimento a longo prazo, né? Ele está vindo para se acostumar a ser um piloto de Fórmula 1, pensando justamente em 2026. Bom, agora vamos para a Williams. A Williams tem tido anos muito aquém, né? Já desde antes da virada da década para 2020, teve carros muito questionáveis, pilotos mais questionáveis ainda, e já anunciou que deve sacrificar o ano de 2025 para focar no regulamento 2026, né? Justamente com a ideia de se tornar uma equipe mais competitiva a partir do novo regulamento. Justamente, né, quando tem, para muitos, a melhor dupla de pilotos dos últimos tempos, né, na Williams, né, nos seus carros. Falando dos pilotos, né, o que já está, o que vai permanecer, é o tailandês Alexander Albon, que, levando em consideração ao carro, né, foi um piloto bastante constante. Lembrando que a Williams fez só 17 pontos em 24 corridas, mas é um piloto preso nas limitações do carro. É um fora de série? Não, mas é um piloto bom. Se a Williams desse um carro que tivesse mais condições de brigar, ele com certeza teria pontuado muito mais. E a grande contratação da Williams para essa temporada é justamente o outro piloto, né? Estamos falando do espanhol Carlos Sainz, vindo da Ferrari, fez um excelente ano de 2024, venceu corrida, pontuou muito, pódios, e é aquela coisa, muita gente fala, poxa, Sainz na Williams, numa equipe que tá equipe de final de pelotão, brigando lá com a Sauber em determinadas circunstâncias. Até esperava-se que ele fosse para uma equipe melhor, mas a Mercedes promoveu o piloto da base, a Red Bull promoveu o piloto da base, até mesmo a própria Alpine promoveu o piloto da base, mas acabou sobrando a Williams, né? Bom, é um ótimo piloto, mas vai ser um carro sem atualizações, né? Então, realmente a gente vai ver aí a Williams focada, principalmente em 2026 e continuando lá no final do pelotão. Racing Bulls. A Racing Bulls é o que é. A Racing Bulls é a equipe B da Red Bull. Infelizmente não tem como falar muito além disso, não dá para esperar muito da equipe. A única coisa que a gente pode esperar é justamente a questão dos pilotos. São o Yuki Tsunoda,
que para muitos é o mais injustiçado de 2024, justamente com a demissão do Sérgio Pérez na Red Bull. Muitos diziam que o Tsunoda merecia a vaga, porém, né, a Red Bull preferiu o Lawson. Quando eu chegar na Red Bull eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas tem os motivos pelos quais o Yuki Tsunoda acabou não sendo promovido. Questão de temperamento, né? É um piloto muito temperamental, e o Verstappen também tem essa linha, né? Essa linha de personalidade, e isso poderia dar muito problema para a equipe. E também, né, dizem por aí que é a questão do fim da parceria com a Honda. A Red Bull vai se encerrar a parceria da Red Bull com a Honda em 2025. A partir de 2006 eles vão usar motores Ford, e com isso o Tsunoda vai acabar muitos dizem que o Tsunoda vai acabar não permanecendo, né, na Racing Bulls, e é o piloto que corre risco de ficar sem cadeira para o ano que vem, apesar de ser um piloto muito bom. E o segundo piloto é justamente o vice-campeão da Fórmula 2, né, foi vice para o Bortoleto. Estou falando do Isack Hadjar. Hadjar foi promovido às pressas, não era para ter sido promovido agora, né, porque ele acabou subindo devido ao espaço que ficou devido à promoção do Leon Lawson. E ele é uma incógnita, podemos dizer assim, né? Ele se mostrou ser um bom piloto, não é à toa que foi vice-campeão da GP2, não. A antiga GP2, né? Agora a Fórmula 2. Mas errou em momentos importantíssimos, né? Como chegarem por uma diferença de meio ponto na última corrida e ele simplesmente deixar o carro morrer na largada. Isso aconteceu ano passado em Abu Dhabi. Bom, é aquela coisa, né? Tanto o Hadjar quanto o Tsunoda são pilotos presos em uma equipe B. O que eles podem fazer em 2025 é justamente se provar para mostrar que podem estar em equipes melhores, mas vai depender muito do que a equipe da Racing Bulls fizer. Mas assim, Tsunoda é um bom piloto, o Hadjar tem tudo para se provar. Vamos aguardar para ver. A Haas vem melhorando dos anos para cá. É até interessante como que a Haas cresceu. Tem tudo para brigar mais lá em cima, né? Principalmente ali, vou botar com a Aston Martin, com a Alpine. Com a Alpine já chegou a brigar. Poderia até ter terminado na frente da Alpine, mas os dois pilotos da Alpine no pódio Interlagos deixou ela à frente. Tem muitas parcerias, tem muita expectativa com a parceria com a Toyota, né? E o chefe de equipe também está muito esperançoso. O chefe de equipe é o Ayao Komatsu, e tem tudo para ser o melhor ano da Haas da Fórmula 1. Já engatando falando dos pilotos, o Esteban Ocon saiu brigado com a Alpine, né? Infelizmente ele teve um desentendimento na Alpine e tudo. Mas tem tudo com a ascensão da Haas, tem tudo para se dar bem. Chegar a alguns resultados, pontuar, pode é difícil, né? Porque você tem as equipes lá, a primeira prateleira da Fórmula 1 brigando lá em cima, é muito difícil. E junto com o Ocon, nós temos o Oliver Behrman, que também é um piloto que mostrou bastante valor, né? Pontuou quando correu na Ferrari no lugar do Sainz, pontuou com a Haas no lugar do Magnussen, e agora ganha uma chance aí como piloto efetivo da equipe. Mas é um dos que mais tem rodagem, né, dos novatos dentro da Fórmula 1, e vai depender do carro. Tanto ele quanto o Ocon vai depender muito do carro que a Haas apresentar. A partir daí que a gente vai ver se a Haas vai brigar mais lá em cima, por uma quinta colocação no Campeonato dos Construtores, ou se vai ficar ali mesmo onde terminou, numa sétima, talvez até sexta colocação. Vamos esperar para ver. A Alpine fez um bom 2024, né, no caso, e até pelos pilotos que tinha, né, o Gasly e o Ocon. Com a saída do Ocon, se tem uma expectativa sobre como que vai ficar essa segunda cadeira. Já vou chegar lá quando eu estiver falando dos pilotos. E na verdade não tem muito o que falar. Pode apresentar bons resultados dependendo do carro que produzir. O Flavio Briatore, que é o chefe de equipe, sabe administrar esse tipo de situação, porém tem uma incógnita. Já falando de incógnita, vamos falar de pilotos. O piloto que ficou foi, no caso, o Pierre Gasly, que
piloto que com sorte e um carro para brigar pode alcançar posições altas, talvez até pódios. Já mostrou que tem talento, venceu uma corrida, né, apesar de com sorte, na época da pandemia, quando corria ainda pela AlphaTauri, que hoje é a Racing Bulls, mas vai depender muito da equipe. Mas mostrou que mostrou que pode brigar por pódios, né, ou até pontuações, lugares altos na classificação. O que não dá para dizer muito do segundo piloto, né, que é o caso do Jack Durham. Jack Durham é de longe a pior aposta dos novatos. Fez um contrato de 5 corridas com ele para essa temporada, sendo que ele já tinha corrido a Abu Dhabi 2024. E aí tem agora um piloto correndo na sombra dele, que é o Franco Colapinto. A Alpine pagou a multa rescisória da Williams, contratou o Franco Colapinto, e muitos estão falando que com o fim do contrato de 5 corridas do Durham, ele vai ser chutado, né, entre aspas, ele vai deixar a cadeira para o Franco Colapinto assumir. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Aston Martin foi a melhor do resto de 2024, né? Atrás de Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. E teve muitas mudanças dentro da equipe, né? As mudanças foram mais dentro da equipe do que dos pilotos propriamente ditos. Você teve ali a ida do Adrian Newey, que é o chefe de equipe da Red Bull, dessa fase vencedora da Red Bull, vindo para Aston Martin, junto com o estrategista Will Courtney. E muito se fala na questão da parceria com a Honda também, a partir de 2026. A Honda vai encerrar o contrato de exclusividade com a Red Bull, já assinou com a Aston Martin, já está confirmado que teremos Aston Martin e Honda em 2026. Com o Adrian Newey e o Will Courtney, vamos ver como é que vai ficar. Bom, e a questão dos pilotos, são os mesmos pilotos do ano passado, sem tirar nem pôr. O Fernando Alonso, que é inegável a qualidade do Alonso, todo mundo sabe a qualidade que ele tem, bicampeão mundial, recordista de largadas, e pode brigar por vitórias no duelo competitivo. Talvez com o Adrian Newey podemos ver um Alonso numa Aston Martin brigando por pódios. Mas isso aí só o tempo vai dizer. E o segundo piloto eu nem vou me estender muito, é o Lance Stroll, só tá na Fórmula 1 porque é filho do dono da equipe, sabe? Tá, como muito pessoal diz, tá fazendo hora extra. Não tem muito o que falar dele não. Mercedes. A Mercedes, desde 2021, desde aquela briga do Verstappen com Hamilton, tem feito campeonatos muito abaixo. E muito se diz que estão fazendo a aposta mais ousada com a saída do heptacampeão Lewis Hamilton, trazendo um piloto da base. E sim, com a questão, né, o objetivo dela, principalmente agora em 2025, é justamente ser uma equipe para brigar com as outras três, né? Não deixar de ser aquela quarta potência e tentar almejar objetivos mais altos. Bom, podemos dizer que pilotos têm para isso, porque o George Russell, que é hoje, vai assumir um papel de protagonismo, né, com a saída do Hamilton, vai realmente ter que vestir a camisa e ele ser o principal nome ali em busca de resultados. Até porque o piloto que vai estar com ele, que no caso a gente está falando aí do Andrea Kimi Antonelli, é uma aposta do Toto Wolff. Ele tem muito talento, né, tanto que ele pulou etapas de todo o processo, né, normal que um piloto de Fórmula 1 tem que fazer. Ele saiu da Fórmula Regional Europeia direto para a Fórmula 2, pulou a Fórmula 3, fez um bom campeonato, e com a saída do Hamilton, ao invés de ir atrás, por exemplo, do Carlos Sainz ou de algum outro piloto, não. O Toto Wolff bancou o Antonelli e vamos ver o que a Mercedes vai aprontar com esses dois. Red Bull teve o campeão do mundo, mas caiu muito de rendimento na segunda parte do campeonato, né? Foi uma equipe de um piloto só. O Pérez em 2004 fez um ano tenebroso, muito ruim, muito abaixo, e a Red Bull perdeu muito com esse terceiro lugar. Vamos ver como é que vai ficar agora. Não só isso, né, como também teve a saída do Adrian Newey, do Will Courtney, que foram para Aston Martin. É o último ano da parceria com a Honda, que é vencedora desde 2021. Vamos esperar para ver o que a equipe vai preparar para os seus dois pilotos, né? Que um é inegável, que pode entregar qualquer resultado que for, né? Óbvio que eu estou falando do Verstappen.
É inegavelmente o melhor piloto da geração, 4 títulos seguidos, apesar de um 2024, uma segunda etapa muito inconstante, foi campeão administrando o que conseguiu e pode ser pentacampeão, pode conseguir o 5º título, mas vai depender do carro, o que o novo projetista vai arrumar, como que a equipe de estratégias vai elaborar dentro do ano. Isso é meio uma incógnita. E o segundo piloto é o Liam Lawson, que para muitos subiu cedo demais no lugar do Pérez. Muitos diziam que era para ter sido de Tsunoda. O Tsunoda é o piloto mais preparado. O Lawson já correu, tem bastante rodagem na Fórmula 1, mas ainda não estava totalmente preparado para assumir essa responsabilidade, né? Mas a Red Bull bancou, é uma aposta e tem tudo para dar certo para ser o segundo piloto competente. Já teve alguns atritos com o Verstappen, correndo pela Racing Bulls, até com o próprio Pérez, antes do Pérez ser demitido, mas vamos esperar para ver, tá? Pode se brigar aí, tendo o Lawson como um segundo piloto, sabendo do lugar dele ali, a Red Bull tem tudo para brigar forte pelo título do Campeonato de Construtores esse ano. Só que as outras duas também estão vindo bem fortes. Vamos falar da Ferrari. Ferrari tem de longe hoje, para muitos, né, a melhor dupla do grid atual. Teve o melhor carro na segunda parte da temporada, melhorou muito o carro, assim, pau a pau ali com a McLaren. Pode conquistar um título que não vem desde 2008, que é o Campeonato de Construtores, e quem sabe até um Campeonato de Pilotos que não vem desde 2007. Falando dos pilotos, né, o que permaneceu foi o Charles Leclerc. Pode brigar pelo título mundial, mas tanto ele quanto o Norris cometeram alguns erros e o Verstappen administrando conseguiu, né, não ser ameaçado em hora nenhuma e vai querer assumir um protagonismo, né, da equipe, mesmo tendo um heptacampeão do mundo do lado dele. E eu acho que isso muito vai depender do início do campeonato. Bom, e do lado dele, né, falando em heptacampeão, foi a contratação mais bombástica da Fórmula 1. No ano passado ainda, em fevereiro de 2024, já tinha sido anunciado que o Hamilton iria para a Ferrari. Mas assim, é inegável, né? Inegavelmente um dos maiores de todos os tempos, mas está vindo de anos muito abaixo do esperado. Desde 2021 não brigou efetivamente por campeonatos. Isso tem muito a ver também com a questão da Mercedes, mas está vindo para a Ferrari com o objetivo de se reencontrar. E a Ferrari tendo um carro em ascensão pode ser alguma coisa muito boa para os dois, tanto para o piloto quanto para a equipe. Vamos esperar para ver o que vai acontecer de um tempo para cá. E por último, mais ou menos importante, vamos falar da campeã de construtores, né? A McLaren. A McLaren melhorou muito na segunda parte do campeonato do ano passado. Tem 2 pilotos que podem brigar por título. O problema é que, mesma coisa que aconteceu com o Leclerc, cometeram erros em momentos que não podia. Mas com o carro, se manterem o carro com a mesma pegada e com os pilotos que tem, pode acabar conquistando o lugar no campeonato de construtores, ou não só isso, mas também como no de pilotos. Alô? Falando no campeonato de pilotos, né? Os 2 pilotos da McLaren são os mesmos do ano passado. O vice-campeão Lando Norris, que foi o que mais ameaçou o Verstappen, mesmo não ameaçando tanto assim, até porque também ele errou em alguns momentos bem cruciais. E esse é um problema do Norris, ele precisa manter a cabeça no lugar. Mantendo o carro competitivo e a cabeça fria, ele consegue ameaçar o Verstappen com certeza para conquistar esse título aí. Seria o primeiro da carreira dele. E do lado dele ali, né, temos o Oscar Piastri, que também é um piloto novo, um piloto que quer mostrar serviço, mas ele tem uma briga interna na McLaren, justamente com o próprio Lando Norris, pela preferência da equipe. Hoje, o Norris é o preterido, até porque o Piastri errou um pouco mais do que o Norris, então, pela preferência, acabou sendo de quem errou menos. E eu acho que os 2 pilotos, tendo um carro competitivo, com a cabeça fria, os dois estando focados ali,
eu acho que tem tudo para dar certo, né? A equipe pode ser campeã de pilotos, pode ser campeã de construtores de novo. Eu acho que a grande favorita é a McLaren para esse ano de 2025. Mas, de novo, como eu falei lá no final do último vídeo, né? A gente só vai saber realmente o que vai acontecer quando a temporada começar, agora em março, no Grande Prêmio da Austrália. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem argumentar alguma coisa, concordar, discordar, o espaço de comentários está aberto. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, pilotos. E até mais.